A cervicalgia é uma queixa muito comum em consulta, por isso procuramos de alguma forma encontrar a melhor estratégia para ajudarmos os nossos pacientes. Em 2013, Schumacher e Falla verificou que em pacientes com cervicalgia, a ativação dos músculos profundos do pescoço era mais reduzida do que em pacientes sem queixas. Será o exercício físico uma boa abordagem para a redução da cervicalgia? Em 2017, Hidalgo e outros mostraram que a terapia manual aliada ao exercício físico eram, de certo, a melhor abordagem para a redução da cervicalgia quando comparadas entre cada uma isoladamente. Será o exercício específico mais eficaz que exercícios gerais para a redução da cervicalgia? Duenhas e outros, em 2021, mostraram que em pacientes crónicos a utilização de exercícios específicos e a utilização de exercícios gerais, a curto prazo, dariam o mesmo resultado. No entanto, a longo prazo, mostrou-se que os exercícios específicos são muito mais eficazes. Em 2022, Garzonio e outros corroboraram precisamente isto, que a curto prazo os exercícios específicos e gerais funcionam da mesma forma, no entanto, a longo prazo os exercícios específicos são mais eficazes. Se quisermos falar em termos práticos, em 2019, um estudo realizado em 20 participantes, é uma amostra pequena, no entanto, conseguimos tirar algumas conclusões. Estes 20 participantes fizeram durante 20 dias seguidos exercícios específicos para a cervical. Verificou-se que, ao fim desses 30 dias, quando voltaram a ser reavaliados, o ângulo crâniovertebral, tanto no plano sagital como no plano frontal, foi reduzido, assim como existiu uma redução do ângulo de inclinação da cabeça no plano sagital. Como vimos anteriormente, a terapia manual aliada ao exercício físico parece ser o melhor método para a redução da cervicalgia. Desta forma, vamos ver de seguida os seguintes exercícios. Vamos pedir ao paciente os vários movimentos que a cervical poderá fazer, começando por rotações, inclinações de um lado para o outro, tentando perceber sempre se o paciente não compensa o movimento com os ombros, flexão e extensão. Podemos também pedir uma flexão da cervical alta, vários movimentos e versatilizar todos estes movimentos, pedir movimentos um pouco mais compostos. Sempre dentro do limiar da dor. A segunda proposta de exercício que propomos será com o paciente encostado a uma parede, sendo que a cabeça mantém sempre o contacto com a parede, vamos pedir ao paciente para fazer uma flexão da cervical alta. E uma das formas que podemos guiar o paciente será ele pensar que a cabeça fica mais longa, crescer. Isso. Faz uma ativação de cerca de 2 segundos e relaxa. A terceira proposta de exercício que propomos é com o paciente virado para a parede, com a bola na sua zona frontal, vai fazer o movimento novamente de flexão da cervical alta, mantendo a pressão na bola, ao mesmo tempo que faz uma retração das omoplatas e mantém esta isometria. A quarta proposta de exercício será com o paciente novamente com os cotovelos apoiados numa parede, com um elástico na zona da cabeça, realizar uma extensão do pescoço. Controlar bem o movimento à frente e fazer a extensão do pescoço. O quinto exercício que vamos propor, com o paciente deitado num banco com uma inclinação de cerca de 45 graus ou então em decúbito ventral numa posição plana, vamos pedir para desenhar um Y com os braços, procurando fazer uma ativação dos extensores da coluna, assim como do trapézio inferior. Vamos pedir ao paciente para realizar vários movimentos, vai descer e subir.
O sexto exercício que propomos é com o paciente em decúbito dorsal. Vamos pedir para que ele faça, primeiramente, uma flexão da cervical alta, puxando o queixo para dentro, e depois, a partir daqui, uma flexão da cervical baixa. E vai relaxar, ativa novamente, profundos do pescoço e sobe. Então, pontos a reter sobre a cervicalgia e exercícios para a cervicalgia. Sabemos que exercícios específicos são mais vantajosos a longo prazo. Sabemos que, estando os exercícios aliados a uma terapia manual, existe uma maior eficácia. E também podemos referir que a aplicação destes exercícios de forma prolongada vai sempre trazer mais benefícios na redução da dor crónica. Em relação ao número de repetições e de séries, aconselhamos sempre que seja prescrito por um profissional do exercício. No entanto, podemos ter como base, por exemplo, fazer 3 séries de 10 repetições. Ou, em casos de exercícios com isometria, fazer uma isometria de 5 segundos durante 5 séries. Será também importante reter que não devemos trabalhar com uma dor acima de 2, 3 numa escala de 0 a 10. Se gostaste deste vídeo, comenta, deixa a tua opinião, verifica se os exercícios são úteis para a tua prática, subscreve o nosso canal e deixa-nos um like.